Glória Margarete. O da Margot, né? Você me fez com Margot. Margot. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Só falta que não é mais psicólogo. É um prazer estar aqui com você, claro. É porque quando ele falou ali atrás, me remeteu a alguma coisa que a gente tem discutido um pouco ultimamente. Eu até passei um e-mail essa semana para um texto que saiu na rádio, da Fiocruz, de um sanitarista da Unicamp, que até tentei fazer uma interlocução dessa questão do acolhimento, que eu acho uma palhaçada, outra panaceia, que acolhimento é bater nas costas. Quando você contrata técnico, você não contrata técnico para bater nas costas, né? Enfim, aí quando ele falou de movimento de igreja, eu acho que grandes frutos que nós tivemos de esquerda no Brasil são reflexos do movimento de igreja. Né? É pastoral carcerária, é pastoral da criança, é pastoral disso. E eu acho que a grande crítica, eu sinto hoje, nos últimos anos, você sabe que eu sou petista de uma vida, sempre amei política, mas hoje me sinto uma pessoa engessada, porque não tem propósito nem de ganhar dinheiro com política e nem de ser candidata. Gosto de discutir as coisas, sou psicóloga, sou psicanalista, e hoje você sabe que não tem lugar para pessoas como a gente mais, exatamente porque a política se profissionalizou. Então, esse debate que a gente tinha e que você me conheceu discutindo, peitando diretora de escola, para ver se a gente faz um projeto, enfim. E depois peitei CAPES, e agora estou na PAC Confusato, enfim. Mas me sinto engessada. E sei que esse engessamento tem toda uma questão política, cultural nossa. Agora, a minha esperança ainda é com os movimentos sociais. Só que não com o conceito de controle social que a gente tem hoje. Porque, na verdade, é outra face da sociedade profissionalizada. Porque, na verdade, eles entram pela via do controle social, seja pela saúde mental, seja pela rede básica de saúde, seja pelos CRAS, pelo que quer que seja, mas continua sendo profissional. Porque a intenção é o quê? Eu entro por esse viés, me candidato a conselheiro de qualquer coisa, mas na próxima eleição eu sou candidato. Então, na verdade, e eu acho que os movimentos de igreja têm um pouco mais essa esperança, eu vejo na PAC, o grande voluntariado da PAC vem da igreja, você já sabe que é a PAC, onde eu acho que a grande esperança é essa, deixar de profissionalizar tudo, o controle social, de alguma maneira, começar a crescer, mas não com propósito político. Ficarmos mais espertos quando formos eleger ou criar esses controles sociais. Você vai ser candidato? Cara, então, pelo menos você tem que trabalhar 10 anos, criar uma maneira, porque tudo profissionalizou. Então, a gente está engessado mesmo, isso é indiscutível. Né? Nós estamos num momento em que a sociedade está engessada. Engessada porque os caras ensinam outra coisa para você. Você não pode mais dizer, que vontade de eleger o Paulo Delgado. Não precisa ir longe, ele nem elege mais. A gente conversou da última vez que ele veio aqui, ele falou, não vou eleger. E sei que não vou. Por quê? Porque já tem os carinhas todos planejadinhos, porque já são amiguinhos do carinha que faz. Enfim, nós somos meros nada, né? Então, acho que a grande ilusão hoje é a gente criar esses controles sociais, mas que sejam controles sociais mesmo, e não o cara que entra, porque é mais um neoliberal que sabe que os caminhos hoje para ganhar a política é trabalhar não sei aonde, é ir criticar o CAPES, é ir criticar a PAC, aí começa criticando, ganha para conselheiro de alguma coisa. Então, acho que a igreja, nesse sentido, vocês que trabalham ainda, né, Rudá? Eu acho que eu queria que você comentasse isso. Acho que ainda tem uma ilusão. São duas coisas que eu ia comentar. Primeiro é essa coisa da igreja. O problema, eu acho, é que a igreja não saiu da lógica comunitária. E aí não pensou um projeto público. E aí nós ficamos órfãos. Então, assim, a gente ficava... Por quê? O centro da ação da igreja nos anos 80 era a justiça. Então, por isso que vai para a esquerda. Porque discutir justiça num país como o que a gente tinha nos anos 70... era meio que ser contra o status quo e via para a esquerda. Mas nós não criamos uma cultura de esquerda, nós criamos uma cultura da contestação. Por isso que a forma era mais importante que o conteúdo. Você falar, companheiro, era mais importante, deixar a barba, eu continuo nessa história, do que você ter uma consistência técnica, teórica. Você tinha a emoção, assim, jogando as pessoas na rua. Na medida que a gente vai mudando o país e essas lideranças vão ganhando as eleições, nós ficamos órfãos. E aí começa o personalismo. Né? E aí, aquelas pessoas que eram lideranças que falavam
nós não podemos acreditar nas pessoas porque ela luta contra o populismo, né? Eu lembro até hoje os slides do Fé e Política. Essas pessoas que ficavam lutando contra os populistas e diziam, portanto, o importante é a ação coletiva, não é o individual, foram as mesmas que logo depois começaram a sair com bandeirinha com o nome do candidato. E aí o candidato começou a ser mais importante do que a organização coletiva. Aí nós perdemos. Aí nós entramos na cultura que eu estou falando agora. Bom, isso é um problema. O outro problema, o que você estava falando no final, meu Deus? É do controle. Bom, controle social significa, na teoria, cogestão. Ou seja, toda vez que você chama o pessoal para um evento em que o resultado daquele evento, quem decide o que fazer com ele é quem chamou, não existe participação. Ou seja, participação é quando você que foi chamado ingressa no processo decisório. Então, por exemplo, prestação de contas não é participação, muito menos controle social. Você faz a prestação de contas, o pessoal fala, você foi enganada, tá? Falando, então tá, gente, tchau, e fica por isso. Né? Agora, quando eu faço a prestação de contas e o pessoal tem condições de me punir pelo que eu errei, ou mudar a minha lógica, aí tem participação. Mas acima de participação está o controle social. É quando eu, além de participar do processo decisório, eu comando com o eleito, ou com o escolhido. Aí é outro papo, nós não temos isso no Brasil. Os conselhos eram essa promessa, nós não chegamos nisso. Então, assim, é muito importante que a gente entenda também que a política é formulação, é conhecimento. Não dá para também ir na base do vamos que vamos. Nós fomos nos anos 80 no vamos que vamos. A hora que a gente começou a conquistar a lei e ter poder, a gente não sabia o que fazer com isso. Porque a gente só ia no vamos que vamos. É isso. Eu queria discutir um pouco a questão do filme que você passou ali, da cidade que está buscando a informação do morador sobre o que fazer. Eu fui de uma geração antes da sua, em que existia movimento social. Quando a gente falava movimento pela anistia, busca pela liberdade, era realmente um movimento. E na área da igreja, a gente tinha um forte movimento, era Juque, Jeque, e era uma geração que buscou alternativas e lutou por elas. Eu acreditava que as organizações não governamentais podiam se estruturar e criar uma sociedade onde as pessoas voluntariamente participassem de alguma coisa para mudar o status quo. Quando você coloca a cidade, o prefeito buscando a informação direto do morador, me fica uma grande preocupação de que você não tenha organizações que se estruturem com uma força política que possa mudar o status quo. Porque quando você tem o prefeito atendendo diretamente, para que as pessoas vão se organizar? Qual a motivação para que exista uma coesão, uma organização? Eu acreditava, inclusive, que os movimentos de bairro podiam ser uma base de reestruturação da sociedade. Assisti isso muito de perto num trabalho que eu fiz na favela da Maré, no Rio de Janeiro, em que o pessoal se une em torno de um bem comum, consegue se mobilizar e vai buscar uma solução para aquilo. Assisti aqui em São João uma igreja assistencialista que, na minha opinião, faz com que a pessoa, inclusive, não busque mobilização, porque ela tem uma necessidade, ela corre à igreja e ajuda. Então, a organização social em torno de uma busca de algum bem coletivo fica prejudicada. E eu foi assustada com aquela solução, que se por um lado pode ser bom, do ponto de vista de organização da sociedade, me deixa muito medo. Então, temos que ir por partes. Bom, primeira coisa, ONG não representa sociedade civil. Não, segmentos, né? Nem segmento. ONG representa quem é associado à ONG. Porque senão a gente começa a achar que a gente tem tanto poder quanto o sindicato. O sindicato tem milhares. Eu tenho 10. Acabou.
Essa ideia de achar que a ONG do Betinho representa o Brasil e base, não representa nada. É uma... Gente, ONG está no mercado. Então, assim, primeira coisa que eu acho que a gente foi com muita sede ao pote, achando que seria agora sim a sociedade organizada, civil organizada em ONG. Não é verdade. Segundo lugar, as ONGs viveram os anos 80 e parte dos 90 no Brasil com financiamento externo. Bélgica, França, Itália, Holanda, Alemanha, principalmente. Miséria, pão para o mundo, todo mundo conhecia quem eram inclusive as pastorais. Acontece que na medida que o Brasil, primeiro a crise internacional e depois o Brasil, vai aceleradamente se desenvolvendo e passando à frente dos países desenvolvidos, como o PIB, internacionalmente essas entidades resolveram cortar o financiamento no Brasil. Últimos 10 anos cortaram 50%. A última reunião que eu tive com eles no México, eles falaram que nos próximos 5 anos vão zerar, não vão dar mais dinheiro para o Brasil. E eles têm razão, eles falam, nós vamos agora jogar dinheiro na África. E vocês que são ricos é que tem que criar fundo agora para ajudar o Paraguai, a Bolívia e tal. Eles têm razão. A gente tem uma cultura muito egoísta no Brasil. Com essa crise, como as ONGs não se prepararam para viver sem financiamento externo, elas passaram a ser dependentes. Na crise das ONGs, o que você teve foi convênios com o governo. Quase todas as ONGs do Brasil hoje são conveniadas, principalmente na área de serviço social mesmo, ou familiar, criança, segmentos em situação de risco e tal. Ao ser conveniado, você tem uma nova geração de ONGeiro, mesmo que seja uma ONG antiga, como o SEDEC, o SEDEC é Direito da Criança e Adolescente, você tem a direção que pensa como eu, né, que pensa em estratégia política, mudança, continua, eu faço planejamento para eles, eu vejo, eles continuam. Eles são os diretores das ONGs, mas quem manda mesmo é gerente de projeto, que é uma geração nova, que vê na ONG a profissão, não vê o projeto político. Então, esses caras que são gerentes de projeto, eles, além de ser pagos pela ONG, eles administram uma conta do convênio, que convênio tem que ter conta própria. Então, eles têm independência em relação ao diretor. O diretor não manda mais nas ONGs. As crises das ONGs históricas no Brasil, né, o IBASA, no mais, demitiu agora 15% dos funcionários. Não tem mais dinheiro. Mas a crise é que você tem uma geração antiga que pensava a ONG como projeto de país, como auxiliar de um projeto de país, e agora você tem uma geração que pensa como emprego. Então, nós temos que localizar direito sociologicamente o que é a ONG hoje no Brasil, né? Bom, segunda questão. Machado, lógico, isso é um vídeo institucional do prefeito. Ele está falando, é uma prestação de contas, onde ele vai e mostra por que ele está fazendo. Mas o que não mostra o vídeo, porque aí seria uma propaganda do que eu faço, não tem cabimento, não vou fazer propaganda. O que a gente faz, em primeiro lugar, é que tem uma escola da cidadania. Segundo, o pessoal que está participando está discutindo a cidade. Eles não vão, não é assim, convida qualquer um. Convida, mas esse pessoal tem um lugar para aprender o que é orçamento, para saber o que é que tem no orçamento da cidade. Tal. Fora isso, não sei se lembra do primeiro vídeo, os conselhos municipais foram descentralizados. Eles têm um conselho municipal, além disso tem ramificação regional, eles que vão para as UAIs. Então não é gente que vai lá só para pedir um tijolo, eles vão para falar, olha, aqui continua um problema tal, vocês não viram, mas tem umas brigas feias assim com o prefeito, né? A ideia é fazer o controle da cidade mesmo. Então tem uma escola da cidadania, que é formação e educação popular, só voltada para formar liderança, e eles é que demandam. E essa escola é controlada pelos conselhos. Então, depois eu posso passar para vocês o regimento interno, tudo que vocês quiserem. Tem uma lógica por trás também. E, finalmente, tem que entender também essa cidade específica. É uma cidade que está vivendo uma transformação importante. Tem 40 mil habitantes. Ela sempre foi comandada pelos fazendeiros de café, que exportam café. Sempre teve na mão de dois, sempre, alternavam entre dois prefeitos. De repente surge, aos poucos, uma nova liderança que, teoricamente, pelo que a gente percebe, a base social é o pequeno cafeicultor, não o grande, que sempre se viu lá embaixo, embora seja cafeicultor, e o pessoal da cidade, porque a cidade foi crescendo. Então quem mandava era o campo, mesmo o cara morando na cidade, era o campo. A cidade está mudando, está indo para a área de serviços, está crescendo o comércio,
E começa a aparecer liderança. E os caras percebem que os prefeitos que eram ligados ao café nunca pensaram no centro da cidade, nunca pensaram no bairro operário. Então começa pouco a pouco a ter eleição alternada entre o que seria o novo do novo, no começo muito disperso, com os fazendeirões, até que esse cara se elege. Esse cara é um professor da Escola Agrotécnica Federal, agora o IFE, né? Ele é um professor, né, dessa área, uma liderança católica e tal, mas é um cara urbano, não tem nada de rural, né? Ele é formado na universidade e tal. E de repente ele virou uma liderança. Então a cidade não tem tradição de enfrentamento. E é aí que a gente também tem que ter um pouco de clareza. Governo, gente, também tem ação pedagógica. E às vezes a gente não pensa nisso. Principalmente a gente que vem dos anos 80. Isso eu descobri sendo secretário de governo. Quando se asfalta uma rua num lugar que sempre pediu e nunca teve, por exemplo, até ruim, mas quando se asfalta a rua, isso gera uma noção de cidadania. Eu não acreditava nisso. Eu vi em São Paulo assim, é impressionante. O cara começa a falar grosso. Porque ninguém dá alguma coisa para você se você não tem alguma importância. Pode ser um voto, mas o cara se vê como importante. Aí ele começa a pedir água. Então, a ação específica do Roberto, lá em Machado, ele tem clareza total, é uma ação de construção. Isso aí eu vou falar para vocês, lá na cidade, se eu falar, ele me mata. Mas o primeiro é de construção de um projeto de controle social da cidade. Em segundo lugar, é da esquerda, que não fica aí no vídeo. Mas ele está fazendo reuniões totalmente diferenciadas com o PT, com o PCdoB, PSB. Lá, ele tem muita clareza do que ele vai fazer. Virou uma liderança do Sul, eu não sei se vocês acompanharam os jornais. Ele é o líder dos prefeitos do Sul, do PT, que vem atacando o governo federal e o governo estadual, e o diretório estadual do PT, porque ele tem uma leitura muito interessante que ele diz o seguinte, e não é um problema do PT, eu vou falar dele, porque a gente está comentando, eu acho que é um problema geral em Minas Gerais. Ele fala, o PT hoje é um partido dirigido por parlamentares, e os parlamentares não pensam o dia a dia dos cidadãos, eles pensam no voto na região. Então ele diz o seguinte, a única forma da gente oxigenar de novo o PT é se os prefeitos se articularem e tomar dos parlamentares do partido. Olha que coisa mais estranha, mas bem interessante, uma disputa interna no PT que não é de corrente. É uma questão de visão de sociedade de papel. E ele assim, eu sempre falava para ele, né, que eu sou dos anos 80, né, então eu falava para ele, mas Roberto, isso aqui é interessante o que você está falando, mas eu quero entender o seguinte, por que não organizar a população? Ele falou, porque a militância não existe mais. O partido foi tão longe que não tem mais militante. Se eu chamar aqui, nós vamos começar a conversar, e ele tem razão, eu vi a última reunião que ele fez, fiquei lá no canto ouvindo, ele tem razão, faz reunião com o filiado do partido, sabe o que o cara começa a fazer? Ele é prefeito, você não consegue um empreguinho lá para o meu filho? É impressionante o nível que nós chegamos. Impressionante. Então, ele sabe que ele como prefeito, claro que tem que ter cuidado, senão ele vira mais um neocoronel. Mas ele tem que construir a esquerda na cidade dele, ele está se propondo a isso. Então ele sai do trabalho dele, ao invés de ir para casa, a mulher dele quer matar, ele pega e faz reunião com a frente de esquerda e bate duro. Fala, onde vocês estão no bairro, pô? Aí eles falam, não, o bairro, lá tem um problema num bairro chamado Santa Luísa. E o pessoal vai na reunião e fala, o bairro Santa Luísa, você quase não vai lá. Eu falei, e vocês? Ele fala, e vocês, estão indo lá? Porque, pô, tudo bem, o meu governo então está errado, eu vou melhorar. Mas o que um cara do partido de esquerda tem que fazer? Tem que ir lá discutir, organizar a população, traz para mim. Eu pego o meu secretário que está fazendo bobagem e boto, você está fazendo isso? Pessoal, você não tem cultura disso. Aí é uma característica. Mas é possível manipular, sim. Muito pesado. É possível manipular, não há dúvida nenhuma. O OP é manipulado hoje, orçamento participativo, super manipulação. Então, assim, claro que é possível. Mas daí que a gente tem que ter uma... E aí que vem reuniões como essa. É a sociedade civil também começar a se organizar para tomar a frente de uma coisa dessa. Risco sempre tem na política. Bom, nós vamos finalizar o